Graça e paz para todos, meus queridos e ouvintes da Palavra de Deus. Vamos meditar nesta manhã num texto maravilhoso que está no livro de Ruth, no capítulo 3 e no versículo 18. Diz assim a poderosa Palavra de Deus: Então disse ela: Sossega, minha filha, até que saibais como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Meus amados, eu li aqui um texto da Palavra de Deus que fala a respeito de uma mulher moabita chamada Ruth. Nós sabemos que Ruth, ela passou por muitos momentos difíceis na sua vida. Ruth, ela passou por momentos de dor, momentos de perda, momentos de dificuldade financeira. Mas Ruth, ela conseguiu superar tudo isso. Mas para você entender a história de Ruth, primeiro eu tenho que falar um pouco da história de Noemi. Porque a história de Noemi está ligada à história de Ruth. A Bíblia vai dizer, meus amados, que Noemi, ela morava em Belém de Judá. E ali ela tinha sua casa, ela tinha os seus bens, ela tinha o seu esposo, tinha os seus filhos. E diz a palavra que houve um período de uma grande fome naquela terra. E Elimeleque, esposo de Noemi, ele teve que pegar a sua família, porque a crise era muito grande ali naquela terra, e ele teve que sair dali. Nós sabemos, meus amados, que a crise chega para todo mundo. Chega para quem é pobre e chega também para quem é rico. E você sabe que a crise, meus amados, quando chega, sai devastando tudo. Muitas vezes a crise, ela pode ser financeira, ela pode ser material, pode ser espiritual. Amém? A Bíblia vai dizer, ali no livro de Reis, se não me falhe a memória, no segundo livro de Reis, no capítulo de número 7, que o rei chamado Ben-Hadad, ele cercou ali a cidade, meus amados, de Samaria. Amém? E foi ali, quando ele cercou ali aquela cidade, olha só o que aconteceu ali naquela cidade. A Bíblia vai dizer que o povo não poderia entrar e nem poderia sair, porque aquele rei queria tomar aquela cidade. E houve uma crise muito grande ali, porque a água foi acabando, a comida foi acabando, e o povo ficou numa condição muito difícil. O povo começou até a comer esterco de porco e cabeça de jumento, porque a fome era muito grande. A crise chegou naquela cidade por causa da ação do inimigo. E nós sabemos, meus amados, que tem crise que acontece na nossa vida é por causa da ação do inimigo. O inimigo chega e coloca aquela crise ali no casamento, às vezes a crise financeira, às vezes a crise ali, meus amados, sentimental, a crise espiritual, a crise chega. Amém? Tanto para quem é rico e tanto para quem é pobre. E diz a palavra de Deus que quando aquele homem sai, chamado Elimeleque, com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, eles foram para Moabe. E esta terra chamada Moabe era uma terra, meus amados, de um povo pagão. E ali os seus filhos, Malom e Quilion, conheceu 2 mulheres moabitas, uma chamada Ruth e outra chamada Orfa. E esses 2 filhos de Noemi se casam com essas 2 mulheres. Amém? E a Bíblia vai dizer que depois de um certo tempo, Elimeleque morre. Amém? E depois de um certo tempo, Malom e Quilion, que eram casados ali, aleluias, com estas mulheres moabitas, uma chamada Ruth e outra chamada Orfa, amém? Eles morrem e ficou ali apenas aquelas 3 mulheres.
numa dificuldade financeira muito grande, porque Ruth, meus amados, teve que ficar ali sustentando as suas noras, mas teve um momento que ela não pôde mais, meus queridos, ajudar as suas noras, amém? Porque ela não tinha mais condição. Inclusive ela chegou ali para as suas noras, conforme está aqui no capítulo 1 e no versículo 10, ela disse, porém disse, tomai minhas filhas, porque ireis contigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filho para que vos fosse por marido? Tomai minhas filhas, ide-vos embora, já que estou muito velha, sou muito velha, ainda quando eu disser, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, espera-lo-eis até que viesse a ser grandes, deteve-vos-eis por eles, sem tomar marido? Não, filhas minhas, que é mais amargo para mim do que vós mesma, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. E a Bíblia vai dizer, meus queridos, que ela disse essas palavras porque ela não tinha mais condição de ajudar elas. Então elas choraram ali, se abraçaram, amém? E Orfa voltou para a sua terra, mas Ruth ficou com a sua sogra Noemi. Você pode observar que Orfa ali, ao voltar para a sua terra, ela revelou ali o seu caráter. Porque quando ela estava ao lado de Noemi, amém? Ela estava porque Noemi tinha condição de ajudar ela. Mas quando Noemi não tinha, ela revelou o seu caráter. Ela foi embora. Em vez dela ficar com a sua sogra, porque a sua sogra estava passando pelo momento de vício, não. Orfa voltou para servir ali os seus deuses naquela terra pagã. Mas Ruth não. Ruth mostrou lealdade. Ela mostrou que ela amava ali a sua sogra, o tanto que ela disse, olha, o meu povo será o teu povo e o meu Deus será o teu Deus. Olha aí, meus amados, Ruth, ela resolveu estar, irmãos, ao lado de quem? Ao lado da sua sogra, amém? No momento mais difícil da vida de Noemi, amém? Você pode observar que Ruth, ela se preocupou, irmãos, com a sua sogra. E nós sabemos que as pessoas que têm boas intenções, a pessoa que tem um coração bom, um coração puro, um coração leal, as pessoas se preocupam com a gente. Não somente na hora da bonança, mas também na hora, irmãos, da perda, na hora do sofrimento, na hora da dor. E tem pessoas que são assim, elas não se preocupam com a gente. Elas vão embora, elas desaparecem. Só está ao nosso lado na hora da bonança. Amém? E a Bíblia vai dizer que quando Noemi, ela soube que Deus tinha visitado a sua terra ali a terra chamada Belém de Judá, ela voltou para a sua terra, de onde ela nunca deveria ter saído, porque Belém de Judá, meus amados, era terra de pão. Amém? Era terra da fartura, mas só que Elimeleque, o seu marido, ele se precipitou e saiu daquela terra ali, junto com Noemi e os seus filhos. Não era nem para ele ter saído daquela terra. E diz a palavra de Deus, meus amados, que quando ela voltou para aquela terra, a primeira coisa que ela disse ali ao povo: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque com grande angústia tem me dado Todo-Poderoso. Olha aí, ela passou por tanto sofrimento, por tanta tribulação, que ela achou que tudo que ela estava passando era porque Deus ali, meus queridos, fez com que ela passasse por todo aquele sofrimento. Ela atribuiu a Deus, mas nós sabemos que Deus não tinha desamparado ela. Amém? O tanto que Deus fez com que aquela terra voltasse, amém, a ter fartura.
que aquela terra voltasse a ter pão novamente. E a Bíblia vai dizer que quando ela estava naquela terra, Ruth, ela foi colher espigas ali nos campos de Boaz. E quando ela estava colhendo ali naqueles campos ali, porque era tempo da colheita, amém? E realmente quando chegava o tempo da colheita, havia uma lei ali em Israel, que eles deixavam que os pobres necessitados pegassem ali uma boa quantidade para levar para casa para suprir as suas necessidades. Amém? Isso está lá no livro de Levítico. Então, quando ela estava colhendo ali, ela conheceu um homem chamado Boaz, que por sinal foi muito agradável com ela, né? Ele foi muito bondoso com ela, conversou ali com ela, deixou ela pegar ali aquelas espigas. E quando Ruth volta para casa, amém? Ela começou a falar ali a respeito daquele homem. E quando ela começou a falar a respeito daquele homem, pelo qual ela nem sabia que era um parente de Noemi, Noemi, sabendo que Boaz era um dos seus parentes, então que foi que Noemi fez, né? Ela, sabendo que a sua nora precisava novamente ser feliz, ela viu que a sua nora Ruth precisava de um novo casamento. Ela começou agora, olha só, meus queridos, a planejar ali um plano para que ela voltasse novamente até onde Boaz estava. Amém? Conforme está aqui no capítulo 3, ela disse: olha, lava teus pés, unge-te, veste as tuas vestes, uma veste nova, amém? Se perfuma e desce até a eira. Agora faça de tudo para que aquele homem não perceba que você está ali, porque quando ele estiver ali limpando ali a cevada, né? Ali você deixe primeiro ele comer, depois que ele comer e beber, você se deita os pés dele sem que ele perceba. Amém? Olha só, meus queridos, que coisa maravilhosa. Noemi fazendo ali de tudo para que a sua nora, né, chamada Ruth, ali ela pudesse ali conhecer aquele homem, para que aquele homem pudesse olhar para ela, para que aquele homem pudesse dar honra a ela. Então, meus queridos, ela foi uma mulher muito sábia. Ela foi ali bem caladinha, amém? Ela foi obediente ali à sua sogra, esperou que aquele homem comesse e bebesse, para depois ela se deitasse ali aos pés dele. Olha só, irmão, que é uma mulher sábia, amém? É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que a mulher sábia edifica o quê? O seu lar. E esta mulher chamada Ruth, meus amigos, além dela ser uma mulher ali bonita, formosa, ela era uma mulher prudente, ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher da qualidade de quem? De Abigail, amém? Você pode observar que Abigail era uma mulher tão sábia, amém? Que quando o seu esposo ali, Nabal, negou comida para Davi, quando aquele servo de Davi chegou ali, ele não quis dar comida, um homem tão rico, tão bem-aventurado, tão cheio de bens, negou comida. Mas quando ali Abigail, que era uma mulher sábia, usada por Deus, uma mulher prudente, que ela ouviu ali que seu marido não deu comida, a primeira coisa que ela fez foi mandar que os seus servos ali pegassem ali uvas, passas, pão, vinho, matasse ali um cabrito, selasse ali aquele jumento, e ela foi ao encontro de Davi para dar comida a Davi, porque Davi iria invadir o seu lar, iria matar Nabal, ia matar todos os seus servos, ia destruir o seu lar. Mas veja que é uma mulher sábia, foi até o encontro de Davi. E quando ela foi até o encontro de Davi,
que Davi, ela se prostrou no pé de Davi. Aí Davi disse: bendito sejas tu, amém? Que veio até o meu encontro, amém? Então ele começou ali a agradecer ali a Deus, agradecer ali por Deus ter enviado ali aquela mulher para que ele não fizesse mal ali ao lar dela, amém? Então diz: bendita sejas tu que veio ao meu encontro. Então, meus amados, esta mulher chamada de Abigail, ela também era uma mulher sábia igual a Ruth. E Ruth, meus queridos, então ela se deitou aos pés daquele homem chamado Boaz. E quando foi meia-noite, o homem se estremeceu porque ele viu que tinha uma mulher deitada ali, meus amados, aos seus pés. Conforme está aqui no capítulo 3, versículo 8, e sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou-se, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Aí ele disse: quem és tu? E ela disse: olha, sou Ruth, a tua serva. Estende a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor, né? Mas ele começou ali a ter uma conversa com ela e disse: olha, eu não sou aí o teu remidor, porque tem outro remidor mais chegado do que eu, amém? Mas se ele não quiser te remir, eu te redimirei. Ou seja, meus amados, ali Boaz fez uma promessa para ela, que se o remidor não remisse ela, ele seria o seu remidor. E quando ele disse essas palavras, irmão, creio eu que Deus assinou ali com caneta de ouro, amém? Deus ali começou agora a mudar a história da vida de Ruth, amém? E como o remidor não quis, meus amados, assumir ali o compromisso daquela mulher viúva, porque ele era o remidor, e o remidor tinha por direito de, além de se casar com uma viúva, tinha que ali honrar a sua família, honrar ali os seus parentes, a sua terra, os seus bens. Então ele não quis. Então diz a palavra de Deus que Boaz assumiu ali aquele compromisso. A Bíblia vai dizer, meus amados, que Boaz, antes dele se casar com ela, foi que foi, meus amados, que ele fez? Ele pegou ali, supriu ali Noemi com cevadas de trigo. Ele deu ali uma condição financeira boa para que a sua sogra, né, pudesse ter o seu alimento ali, amém? Se casou-se com ela, olha só, meus queridos, e a Bíblia vai dizer que da descendência de Ruth, irmão, saiu quem? O bisavô do rei Davi, amém? Olha só como é que Deus faz, amém? Veja só, irmãos, o que eu aprendo aqui com essa história de Ruth é que Ruth, irmão, ela deixou Deus trabalhar na sua vida. Desde o momento em que ela decidiu estar ao lado da sua sogra no momento mais difícil que ela precisava. Ruth, meus queridos, ela era uma mulher pagã, como nós vimos aqui, mas ela decidiu servir ao mesmo Deus de Noemi. E quem escolhe Deus para servir, quem escolhe Deus para estar ao lado de Deus, quem escolhe Deus para ser razão da sua vida, lá na frente a pessoa começa a colher os frutos. Nós sabemos que a vida de Ruth deu aqui uma reviravolta. Deus, meus queridos, honrou ali esta mulher chamada Ruth, deu um casamento para ela, deu um filho para ela. Ruth começou agora a viver na bonança. Sabe por quê? Porque ela deixou Deus trabalhar na sua vida. Será que você, minha amada, minha irmã, será que você está fazendo como Ruth fez? Será que neste momento você está andando de mãos dadas com Deus?
Será que você está deixando Deus trabalhar no teu viver? Será que você está deixando Deus entrar nos teus negócios, no meio da tua família? Será que você está deixando Deus trabalhar? Porque se você deixar Deus trabalhar na sua vida, os dias de glória vão chegar na tua vida. Deus vai alargar as tuas tendas, os teus caminhos. Deus vai te dar vitória. Deus vai, aleluias, suprir todas as tuas necessidades. Faça como Ruth fez. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Amém? Para que lá na frente você veja o milagre de Deus acontecer na tua vida. Eu não tenho certeza, meus amados, minha querida amada, se você deixar Deus trabalhar, com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Amém? Então, que fique esta palavra poderosa da parte do Senhor. Amém? Porque quando Deus, irmão, Ele coloca uma palavra no nosso coração, a gente tem que transmitir, não é verdade? Porque eu de mim não tenho nada se Deus não enviar do trono de Deus. Então, se eu trago essas mensagens para você, é para edificar a tua vida. Amém? E eu louvo a Deus por tudo que Deus faz na minha vida. Agradeço a Ele por esta palavra que Ele colocou no meu coração. E como eu sempre falo quando eu termino as minhas pregações, que você ore pelo diácono Cristiano Salles para que Deus possa sempre me usar na ministração da sua poderosa palavra e que Deus continue me abençoando e te abençoando.